Olá, paz e bem, que a graça de Deus esteja com todos nós, né? Hoje nós iremos falar a respeito do perdão, a importância do perdão, a falta de perdão pode trazer várias doenças para o nosso organismo, né? Doenças físicas, doenças psicológicas. Então, assim, é muito importante a gente entender sobre isso, sobre o perdão e liberar o perdão. Então, assim, lá em Mateus 18, capítulo 18, versículo 21 e 22, a gente vê que Pedro, ele pergunta para Jesus até quantas vezes ele tem que perdoar. A gente tem que perdoar, né, uma pessoa se a pessoa ofender a gente. E aí ele fala assim, né, até 7 vezes, e Jesus responde para ele, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, ou seja, toda vez que a pessoa nos ferir, nos magoar, nos ofender, a gente precisa perdoar. E assim, por que o Senhor fala isso, né? Por que o Senhor, ele dá ali essa ordem, né, que a gente tem que perdoar até 70 vezes 7? Porque quando a gente perdoa, não é só simplesmente que a gente está fazendo bem para outra pessoa, a gente está fazendo bem para nós mesmos. Porque quando a gente deixa de perdoar, quando a gente decide guardar ali aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo vai tomando uma proporção, né? Vai crescendo dentro de nós, vai crescendo na nossa alma. Então é uma ferida que ela é na alma e ela vai crescendo e assim a gente cria um ressentimento, né? Quando a gente não perdoa, o que acontece? A gente fica ali ressentindo. Então o que é ressentimento? É sentir de novo. Por isso que quando a pessoa ela não perdoa, ela não libera o perdão, sempre que ela lembra daquela situação, daquela pessoa que feriu ela se sente mal, né? Ela sente ali até sintomas no organismo dela. Às vezes ela fica ali com crise de ansiedade, né? Por quê? Porque ela sente aquilo ali tudo de novo, entendeu? Ela tá ressentindo aquilo ali. E cada vez que ela ressente aquela situação, aquilo vai só crescendo, vai só aumentando, né? E aí, assim, como que eu disse no começo, a falta de perdão, ela pode trazer várias doenças para o nosso organismo, né? A depressão, por exemplo, às vezes é por causa da falta de perdão, ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, insônia. A falta de perdão pode contribuir para doenças como físicas também, né? Como gastrite, pode até contribuir para poder aparecer um câncer, né? Para poder manifestar um câncer ali no organismo da pessoa, por conta da falta de perdão. Porque quando a pessoa não perdoa, ela vai ficando assim, estressada com aquela situação que aconteceu com ela, né? E ela fica lembrando. E ali abaixa a imunidade da pessoa. E quando abaixa a imunidade da pessoa, ela fica sujeita a vários tipos de doenças, né? Então, assim, por isso que é muito importante a gente perdoar. Então, assim, o que eu te falo hoje é justamente a respeito disso. Se você tem uma pessoa que te ofendeu, que te feriu, que te magoou, né? E geralmente, às vezes, quem ofende são as pessoas mais próximas da gente. Mesmo assim, perdoe, libera o perdão. Porque você vai ver que você vai tirar um peso assim das suas costas, sabe? Vai tirar um peso. É como se estivesse tirando assim uma carga de cima de você quando você decidir liberar o perdão. Porque a falta de perdão, ela traz um aprisionamento, né, da alma. Então, assim, porque é como se a pessoa que não perdoa, né, que decide não perdoar, é como se ela pegasse e ela se colocasse dentro de uma cela e ela mesma trancasse aquela cela ali e pegasse aquela chave e ela escondesse, guardasse. Então, quando a pessoa não perdoa, é ela que fica presa. Não é a pessoa que ofendeu ela que feriu. Quem fica preso é quem não perdoa, é quem deixou de liberar o perdão. E assim, às vezes, até bênçãos que a gente poderia receber ficam retidas se a gente não perdoa, sabia disso? Porque a falta de perdão é uma brecha enorme para o inimigo agir. E o inimigo ele só age onde tem legalidade. E falta de perdão é uma legalidade muito grande que a gente dá para o inimigo agir na nossa vida. E aí, às vezes, a gente fica com bênçãos até retidas, né? Que a gente poderia ter recebido e não recebe por conta da falta de perdão. Então, assim, a falta de perdão, ela é muito importante.
Se a gente for ver, Jesus, por exemplo, ele perdoou aqueles soldados que estavam ali ferindo ele, batendo nele no alto da cruz. Ele falou que, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas aí você pode falar assim, ah, mas eu não sou Jesus. Mas se você, por exemplo, se diz cristão, né? Se você diz que você conhece a Deus, a gente precisa seguir os exemplos de Jesus. A gente precisa fazer aquilo que ele fala na palavra dele, né? Então, a gente precisa procurar se parecer com o nosso mestre. Então, se a gente acredita em Jesus, a gente precisa também viver aquilo que ele viveu, fazer conforme ele falou. E perdoar realmente não é fácil, gente. É muito difícil perdoar, muito difícil. Mas com a graça de Deus a gente consegue. Então, assim, eu também já tive que liberar várias vezes perdão para as pessoas que me ofenderam, né? Pessoas que me feriram, e não é fácil. Mas assim, quando você vê que tá muito difícil, eu vou te dar aqui um segredo, né? Peça ao Espírito Santo. Tudo que a gente pede ao Espírito Santo para nos ajudar, quando a gente está numa situação que a gente acha que a gente não vai conseguir, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Tudo que você pedir ao Espírito Santo, sabe? Para o bem da sua alma, ele vai te ajudar. Então, se você, de repente, tem um vício e você acha que você não está conseguindo vencer esse vício, você gostaria de sair, mas não está conseguindo, peça ao Espírito Santo para poder vencer esse vício. Se você, de repente, aí tem desejos da carne, né, coisas que você vê que não faz bem para você, né, e você gostaria de vencer essa situação, esse desejo da carne, peça ao Espírito Santo para poder te ajudar, e ele vai te ajudar a vencer isso. Se você tem uma situação de que você não consegue perdoar uma pessoa que te ofendeu muito, que te feriu muito, que te fez muito mal, peça ao Espírito Santo para te ajudar a liberar esse perdão. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Porque o Espírito Santo também já me ajudou várias vezes. Teve pessoas que me ofendeu muito, que me feriu muito. Eu pedi ao Espírito Santo, me ajuda, porque eu não estou conseguindo liberar o perdão para essa pessoa. E o Espírito Santo, ele me ajudou e eu consegui liberar o perdão. E quando eu decidi liberar o perdão, ia liberar mesmo, tá, gente? Porque liberar o perdão não é assim, falar que perdoou, mas depois, não posso nem ver essa pessoa pintada de ouro na minha frente. Não, isso não é perdão. Liberar perdão é liberar o perdão mesmo. É você lembrar, ou de repente você ver essa pessoa e você não sentir raiva dessa pessoa, você não desejar o mal para essa pessoa. Isso é perdão, né? É realmente assim, você conseguir olhar para essa pessoa com um olhar de Jesus, né? Que é o olhar que o Senhor quer que a gente tenha, a gente que fala que é cristão, né? Então, assim, e colocar, deixar Deus tomar a frente, né, da situação, deixar Deus, às vezes, cobrar das pessoas, né, e não nós. Porque às vezes a gente fica ali, às vezes a pessoa não perdoa, deseja mal, espragueja. Não, a gente não tem que fazer isso. Principalmente a gente que diz que conhece a Deus, porque a palavra fala que é a Deus que pertence a vingança, né? Então, se uma pessoa de repente fez algo de muito ruim com a gente, e Deus, ele tá vendo que você às vezes está inocente nessa situação, Deus, ele vai cobrar por você pode ter certeza disso, né? Deus, ele vai agir. Então, assim, o que cabe a nós? Liberar o perdão. E deixar que Deus, ele age na nossa vida e na vida das pessoas também, que às vezes nos ofenderam, né? Que às vezes nos machucaram. É Deus que vai agir, né? Da forma dele, da maneira dele, porque é ele que é o justo juiz. Então, assim, na oração que Jesus ensinou para nós na Bíblia, que é a oração do Pai Nosso, que é uma oração que ela é universal, né? Ele, ali na oração do Pai Nosso, ele fala, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, né? Então, assim, o Senhor, ele vai perdoar o nosso pecado, mas a gente também precisa perdoar aquele que nos ofendeu, porque se a gente não perdoar, como que a gente vai querer o perdão de Deus? E se a gente não perdoar, Deus também não tem como perdoar a gente, sabia disso? Se a gente não perdoar as pessoas que nos ofenderam, a gente não pode reivindicar o perdão de Deus também pelos nossos pecados, porque nós também somos falhos. Nós também já ofendemos, nós também já magoamos, né? Nós também já machucamos pessoas. Então, é por isso que a gente também tem que liberar o perdão. E assim, perante Deus, todos nós somos falhos e pecadores. Então, é a graça de Jesus que nos salva, né? É a graça de Jesus que nos dá a oportunidade de salvação e de vida eterna. Então, por isso que a gente tem que pegar e liberar também o perdão para aqueles que nos ofenderam, porque a gente também é falho, a gente não é santa, né? A gente está aqui buscando a santidade, buscando levar uma vida assim na presença do Senhor. A gente pode buscar cada dia
dia mais, com a graça do Espírito Santo, a gente consegue, mas a gente está em construção. Então, assim, é o que eu te falo hoje, libera o perdão. Não carregue mais essa carga, porque se de repente você já sofreu muito e está sofrendo muito ainda por conta disso, por conta de não ter liberado o perdão. De repente você está aí com uma depressão, com uma crise de ansiedade, de repente você está aí com síndrome do pânico, tudo por causa da falta de perdão. De repente você está aí com uma doença física que você não sabe por que você está passando por isso, por que você está sentindo isso, mas às vezes tudo tem a ver com isso, com a falta de perdão. Então, quanto antes, meu irmão, minha irmã, eu te falo para você, libera o perdão, para que você siga em paz, para que você tenha paz e para que você viva a vida abundante e plena que Jesus veio trazer para você. Amém? Então, esse é o recado de hoje, né? Que o Senhor veio trazer para nós. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe, fique na paz, até o próximo vídeo.